Então, capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aí ele foi, né? Aí ele foi na casa de Jessé e veio o primeiro filho, né? Aí o Senhor, bonitão, né? Um filho bonitão, alto, né? Tal. E o Senhor falou para Samuel, não, versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, ele devia ser alto, né? Porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o homem vê o coração. Aí veio passar outros seus filhos, e versículo 10, né, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Aí Jessé, ele nem se deu ao luxo de chamar o seu filho mais novo, porque achava que esse, entre os meus filhos, ele é o mais feinho, né? Não, talvez os melhores dali, ó, tal, né? Realmente deve ser um adolescente ignorante, né? Não sabe de nada, né? Tal. Aí faltava mais moço, versículo 11, que está apacentando as ovelhas. Os outros não estavam apacentando ovelhas. Davi estava apacentando as ovelhas. Irmãos, ele não tinha tempo para essas coisas, para as vaidades. Ele estava ali trabalhando, apacentando, né? Então disse, manda chamar, né? Aí versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era bonito também, viu? Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, é muito interessante, quando Deus unge alguém, irmãos, o Espírito se apossa, né? Então, graças ao Senhor, irmãos, isso não é uma coisa que o homem pode fazer, tá? Aí o que aconteceu? Daí para frente, Saul, sabendo que Davi foi ungido, Saul buscava matar a Davi, buscou matar Davi, né? Eu não tenho muito tempo aqui, eu não quero, né, eu estar fora do script, né? Mas isso aqui é mais para vocês entenderem, né? Davi teve que fugir de Saul. Está no capítulo 21, né, versículo 10, vou ler só um versículo aqui, né? É isso, né? Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, foi a Aquis, rei de Gate. Ele teve que fugir porque Saul procurava matá-lo. Então, no meio dessa situação, olha no capítulo 24 de 1 Samuel. Davi teve oportunidade de matar Saul. Saul fez de tudo para tirar sua vida, mas quando Davi teve oportunidade, ele não fez, não matou. Tá? Capítulo 24, versículo 3 a 6. Chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Quer dizer, Davi e os seus homens estavam no interior da caverna e Saul entrou nessa caverna para se aliviar, né? Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e fale-as o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Ainda que o Senhor tenha o rejeitado, ele foi uma vez ungido, né, pelo Senhor. Davi sempre vai honrar o que foi ungido pelo Senhor. Irmão, a mesma coisa, sabe? Então, no coração nosso nunca pode ter qualquer rebeldia contra
um que foi ungido, né, pelo Senhor. Capítulo 26, versículo 7, outra oportunidade. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, a sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois agora, né, Abisai deve ter dito, acho que da última vez você não teve coragem de matar, deixa que eu vou lá matar, né? Então, nas mãos, deixa-me, pois agora, encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe não será preciso o segundo. Tenho certeza que um golpe eu mato ele, né? Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Tá? Aí, versículo 11: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamo-nos. Irmãos, essa lição nos ensina, irmãos, alguém que foi ungido pelo Senhor, ainda que está fazendo mal, fazendo tudo do pior, não é isso? Para ir até contra a administração do Senhor, mas deixa o Senhor lidar com ele. Você não estenda a mão contra ele, certo? Você continua, irmãos, na sua. Não sei se seus irmãos entendem. Você não seja você para estender a mão contra, né, um que foi a autoridade diante do Senhor. Portanto, irmãos, o Senhor não gosta que você tenha qualquer atitude de rebeldia. Por isso, graças ao Senhor, irmãos, o Senhor se juntou a nós, tanto os adolescentes, tanto jovens como capitães de tropas. Agora tem os intendentes que dá suprimento, né, o suporte necessário para essas companhias, né? E agora, irmãos, temos tantos valentes de Davi que estão ajudando na obra do Senhor, né? Irmãos, essa é uma lição que eu quero ensinar para todos vocês. Vamos, irmãos, nunca levantar a mão contra um ungido de Deus, nunca levantar a mão contra a autoridade, ainda que ele está fazendo mal para o Senhor, não seja você quem levante a mão. Deixa o Senhor lidar com a situação, né? Você sempre tem um coração, nunca de rebeldia, nunca de, né, rebelião, tá bom? Então vamos continuar. Vamos lá para o versículo 18. Senhor Jesus. Versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Irmãos, aqui fala com relação aos servos, aos judeus crentes que estão em nações gentílicas e que têm a posição de servos. Os servos devem ser submissos ao Senhor, ainda que tenha um chefe, ainda que tenha um senhor injusto, alguém que maltrate. Irmãos, continuar o mesmo princípio. Se eu estou na posição de submissão, eu me submeto, né? E não quer dizer, irmãos, isso não quer dizer que eu concorde com todas as suas injustiças praticadas contra mim, mas, irmãos, o Senhor sabe te dar livramento. Não seja você o que fique sempre reivindicando, né? Então, tenha uma posição de servo. Sabe por que isso, irmãos? Por que isso? Isso, na verdade, diz respeito ao próprio Senhor Jesus. Você sabia que o nosso Senhor Jesus, ele veio à terra e assumiu a posição de um servo, voluntariamente? Não está isso em Filipenses 2? Está ou não está?
Por isso, irmão, nós todos da igreja, nós devemos assumir essa mesma postura do Senhor, né? Filipenses 2, versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele não se aferrou à posição de Deus. O que ele fez? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O nosso Senhor Jesus veio aqui na terra, ele voluntariamente assumiu a forma de servo. Irmãos, essa atitude envergonha a Satanás. Porque Satanás, quando era um anjo criado por Deus, ainda na esfera positiva, ele foi capacitado com toda a sabedoria e formosura. E ele queria ser o grande. Ele queria subir e ser igual a Deus. E o nosso Senhor, que era Deus, Jesus, que era Deus, ele não se apegou à posição de Deus, ele quis assumir a forma de servo. E o servo, irmãos, não tem nenhum direito de reivindicação. Porque servo naquele tempo aqui, esse termo aqui, era escravo. Escravo. Um escravo no tempo do Império Romano não tem liberdade, não tem direito a nada. Não tem direito a nada. Quem tem direito sobre ele é o seu Senhor. E o nosso Senhor Jesus, ele assumiu a posição desse servo. Certo ou não? Ele veio aqui na terra, irmãos, vamos continuar. Versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele nunca reclamou que Deus o permitiu ser injuriado e maltratado, esbofeteado, agredido, não é isso? E morrer da pior forma, a morte da cruz. Irmãos, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, certo? Então, irmãos, todos nós, irmãos, devemos tomar essa atitude. Estamos aqui na terra, irmãos, é para ser servo. Eu sou servo dos irmãos. Eu sou servo das pessoas que estão na rua. Eu sou servo do Senhor, né? A minha postura é de servo. Eu não reivindico reconhecimento. Vocês não sabem que eu fico no sol, ainda sol de Cuiabá, não é isso? Fico no sol de 40 graus, quase 50 graus, não é isso? E vocês ficam aqui dentro do escritório, no ar-condicionado. Eu estou ali pregando evangelho, né? Eu quero reconhecimento. Irmão, um servo não busca reconhecimento. Um servo não tem 13º salário. Um servo não tem férias. Né? Um servo não tem hora extra. Um servo é servo, né? Só sabe servir ao Senhor. Irmãos, por isso que o nosso Senhor Jesus, em Isaías 53, descreve bem, né? Esse servo. Isaías 53, versículo 2. Deus poderia pelo menos dar para ele uma aparência, né? Melhor. Mas ele veio com não tinha nenhuma aparência boa, né? Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, né? E que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, né? E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, né? E versículo 2 ele fala, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas nenhuma. Podia pelo nariz dele é bonito, né? Mas nenhuma beleza. E Deus não lhe equipou com nenhuma beleza física. Mas porque ele veio disposto a servir como um servo. Ele não quer que ninguém o exalte. Né, tal. Ó Senhor Jesus, ele foi, né,
versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, ele foi preso, traído e preso como um malfeitor. Marcos 14, 65. Dá uma olhada. Evangelho de Marcos 14, 65. Puseram-se alguns a cuspir nele. Acredita? Deus que se tornou homem, cuspiram nele. E a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros. Dar-lhe murros. E a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Bofetadas. Sabe o que é bofetada de um guarda? É delicado, né? Os guardas, não é isso? Bofetada é uma mão na orelha que você fica surdo e você desmaia, né? Então, Jesus sofreu tudo isso. Ele veio disposto a tudo isso. Ele é servo, né? Ó Senhor Jesus.